Olá, alunos e alunas do curso de Licenciatura Ciências Agrárias. Vamos dar continuidade à disciplina de Legislação e Gestão Ambiental na Agricultura. Estamos iniciando a unidade 2, Política Pública Ambiental no Brasil. Nossa terceira aula será sobre legislação ambiental e gestão ambiental. Para compreendermos a política pública ambiental, é importante a compreensão sobre o conceito de política pública. Então, vamos iniciar sobre o conceito de política pública. As políticas públicas são um conjunto de programas, ações e decisões tomadas pelos governos, seja federal, estadual ou municipal, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados. Nesse caso, é importante perceber que esses entes, eles visam assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade, seja povos indígenas, povos quilombola, né, agricultura familiar, a população da periferia da cidade, né? E aí isso tem a ver também por uma dimensão mais urbana do componente social, cultural ou étnico, ou determinado grupo econômico que precisa de incentivos fiscais para o desenvolvimento de uma atividade produtiva. Ou seja, eles correspondem a direito assegurado na Constituição Federal de 1988. O conceito de política pública pode possuir dois sentidos diferentes, é importante observar isso. No sentido político, encara-se a política pública como um processo de decisão em que há conflito de interesse. É por meio das políticas públicas que os governos decidem o que fazer ou não fazer. O segundo sentido se dá do ponto de vista administrativo. As políticas públicas são um conjunto de projetos, programas e atividades realizada pelo governo. Então, nesse sentido, a política pública pode tanto ser uma política de Estado ou uma política de governo. Aqui é super importante vocês observarem a diferença, né? Vale a pena entender essa diferença entre política pública de Estado e política pública de governo, uma vez que vocês estão buscando entender a disciplina de legislação ambiental na agricultura. Olha só, uma política pública de Estado é toda política que, independente do governo ou do governante, deve ser realizada, porque é amparada pela Constituição. Ela está lá presente, independe do governo. Já a política de governo, ela pode depender do tempo do mandato do presidente da República, do governador ou do prefeito. Cada governo, seja federal, estadual ou municipal, tem seus projetos que por vez se transforma em política pública durante aquele período de mandato. Então, a política do governo ela é realizada dentro de um mandato de um determinado governante. Eu vou dar um exemplo para vocês, como determinados programas de governo, vocês percebem que determinados prefeitos eles lançam programas, horta urbana, por exemplo, pela uma prefeitura, para um determinado prefeito, que vai ocorrer apenas dentro do mandato daquele mandatário. Depois que ele finalizar o seu mandato, aquele programa ele é desativado. Por quê? Porque ele é uma política pública de governo. É diferente de uma política de Estado, por exemplo, o Bolsa Família. Ele é um programa, é uma política pública de Estado, independe de governo. Saiu um presidente da República, entrar um próximo presidente, ele continua, porque ele virou uma política de Estado. Nesse caso, a política de Estado, seja na educação, na saúde ou no meio ambiente, que elas são asseguradas pela Constituição Federal. Nesse sentido, é importante essa distinção para a gente pensar as políticas públicas ambientais. Então, o que são políticas públicas ambientais? A gente entende por políticas públicas ambientais o conjunto de objetivos, diretrizes e instrumentos de ação que o poder público dispõe para produzir efeitos desejáveis no meio ambiente. Como já vimos na unidade 1, o envolvimento do Estado nas questões ambientais se dá através do chamado instrumento de políticas públicas ambientais. Por um longo período, as iniciativas do governo eram quase exclusivamente de caráter corretivo, não? E como política de governo, não política de Estado.
E a gente começa a perceber, e a gente já discutiu na unidade anterior, que a partir da década de 1970 começaram a surgir em vários países políticas públicas ambientais de caráter preventivos e de Estado. Tomamos agora como referência o Brasil. É importante para a gente entender a legislação ambiental brasileira, que o Estado brasileiro ele começou a se preocupar com o meio ambiente, diria que de forma mais afirmativa, né, a partir da década de 1930. Embora desde o início do século XX já existissem problemas ambientais sendo apontados. O que eu quero chamar a atenção é que não havia para o Estado, naquele momento, a devida sensibilização ecológica acerca dessas questões. Então, a partir de 1934, principalmente, é uma data de referência para a gente pensar a política pública ambiental no Brasil, em virtude da promulgação de uma ampla legislação relativa à gestão dos recursos naturais, representado pelo por um conjunto de leis relacionadas ao Código de Pesca, o Código Florestal, o Código de Minas e o Código de Águas. Nessa época, foi criado o Parque Nacional de Itatiaia, por exemplo, o primeiro parque ambiental do Brasil. A despeito da ausência da repercussão imediata no Brasil das questões apontadas pela Conferência de Estocolmo de 72, o avanço da degradação ambiental forçou a adoção de uma nova postura por parte do governo brasileiro, né? Então, em 73, o governo federal criou no Brasil a Secretaria Especial de Meio Ambiente, ao mesmo tempo que era criado na esfera estadual algumas agências ambientais especializadas. Nesse, tomamos como muito referência ali ainda o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro. Apenas no início de 1980 é que essas questões ambientais foram consideradas generalizadas e interdependentes, de tal forma que merece uma abordagem mais integrada. O que eu quero chamar a atenção para cá? É apenas na década de 1980, com a Lei 6.938, que ela vai estabelecer no Brasil uma política nacional de meio ambiente. Essa lei, a 6.974, ela vai integrar ações governamentais dentro de uma abordagem sistêmica. Nesse sentido, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela vai instituir o Sistema Nacional de Meio Ambiente por meio da Lei 6.938 de 1981. Né? A Política Nacional do Meio Ambiente, que vai instituir o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, esse sistema ele é estruturado da seguinte forma, né? Com o órgão superior, que são os conselhos de governo, que assessoram o presidente da República na reformulação da política nacional e das diretrizes nacionais para o meio ambiente. Aí nós vamos ter os órgãos consultivos e deliberativos do próprio Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA. E aí é interessante porque ele não só assessora, estuda e propõe diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente. Nós vamos ter também, e aí é super importante destacar o papel do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA. Nós vamos ter os órgãos central aí nessa política, não? Os órgãos executores, os executores no caso aí, vamos pegar no caso do Brasil, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis de IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que vão atuar em nível federal, com mais destaque para os órgãos seccionais, que são entidades, né, principalmente a partir do governo do estado, que vão implementar políticas públicas de meio ambiente. E também, dentro do Sistema Nacional do Meio Ambiente, nós vamos ter os órgãos locais, que são os órgãos das secretarias municipais responsáveis pelo desenvolvimento da atividade e a fiscalização da atividade em nível municipal. No Brasil, a legislação ambiental é hierarquizada entre leis. Nós vamos ter, na instância máxima, a Constituição Federal de 1988, a partir do seu artigo 25. A Constituição Federal estabelece competência comum a todos os entes na execução da política ambiental, seja federal, estadual e municipal. É super interessante a gente ver que abaixo da Constituição Federal de 88 nós vamos ter a Política Nacional do Meio Ambiente. E o que estabelece?
A Política Nacional do Meio Ambiente, ela cria o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, nesse sentido, o que vem abaixo da política nacional é a PEMA. O que ela faz? Ela apresenta a competência estadual. E o CONAMA, que é esse conselho maior, ele vai estabelecer critérios para exercício da competência. E aí, a partir disso, nós vamos ter a COEMA, ela estabelece critério para descentralizar a gestão ambiental para os municípios. Aqui está montada a estrutura de descentralização da gestão ambiental no Brasil. Os legais, desde 1934, como eu apresentei, né, passando por toda a década de 80, com a criação da Política Nacional do Meio Ambiente, até 2012, com a criação da Lei de Crimes Ambientais. Depois nós vamos discutir na próxima aula mais sobre Código Florestal. Alunos, chegamos no final da aula e na próxima aula nós vamos desenvolver os aspectos relacionados à legislação ambiental brasileira. A aula ela visa explorar as leis, normas e dispositivos que afetam as atividades agrícolas, com ênfase nos princípios do Código Florestal, na Lei de Crimes Ambientais e em outros instrumentos relacionados ao uso sustentável dos recursos naturais. Até a próxima aula.